Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Medeiros de História. Fazia um tempo que eu não fazia vídeo aqui no canal para discutir um conceito, mas essa semana, por meio de uma postagem do meu amigo Manga, lá no perfil dele no Instagram, o Questão de Linguagem, apareceu aí um tema legal para eu abordar aqui no canal. Bom, o Manga, ele foi divulgar um novo episódio do podcast dele, Português em Meia Hora, que já está disponível aí nas plataformas de podcast. Eu particularmente ouço no Spotify, mas se você procurar aí em outras plataformas, talvez você encontre, que trata do seguinte tema: as restrições de língua estrangeira no Brasil feitas durante a era Vargas. Tema muito interessante que dialoga com a questão de nacionalismo e com o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Essas restrições afetaram especialmente japoneses, italianos e alemães, que são justamente três nacionalidades que têm muito peso na imigração no Brasil, né? Mas são os três países que o Brasil declara guerra. E aí, no meio dessas proibições, né, você tem a proibição, por exemplo, de escolas que atuavam com essas línguas, né, escolas para filhos de imigrantes, publicações feitas nessas línguas, né, e o próprio uso cotidiano dessas línguas estrangeiras, né, começou a ser vedado pelo Estado. Bom, se você quiser saber sobre isso, procura lá o episódio dele, procura o perfil dele no Instagram, que é bem legal. Agora, o que eu quero comentar, né? Como é que uma discussão sobre linguagem na era Vargas vai trazer uma questão conceitual para o meu canal? Porque as pessoas comentam, né? Ali a postagem do Manga no Instagram. E ele, para falar ali da era Vargas, ele usou o termo Revolução de 30 para dizer o início do governo Vargas. Bom, e aí eu quero comentar este texto aqui. Uma pessoa que eu não vou identificar chegou lá no perfil do Manga e escreveu assim: tudo certo, mas definitivamente não foi Revolução em 30, foi golpe. Governo eleito com irregularidades, mas eleito e derrubado por grupo de militares com apoio civil. O nome é golpe, não revolução. Bom, eu vou desconsiderar aqui a formatação desse comentário, que é uma das piores que eu já vi na minha vida. Essas parênteses que não fazem sentido nenhum, espaço antes de vírgula, meu Deus. Mas tudo bem, o que me importa aqui não é a forma, é o conteúdo, né, galera? Bom, o senhor aqui que fez o comentário, ele não concorda com o uso do termo revolução, porque para ele o que aconteceu em 1930 foi um golpe. Beleza. E aí o Manga respondeu assim: segui o Boris Fausto que chama de revolução, mas estou ciente de que o termo é discutível. Sim, houve um golpe com ruptura constitucional. Ainda deixou um coraçãozinho. O Manga, ele fez referência a esse livro aqui, tá? Do Boris Fausto, né? A obra mais clássica sobre o governo Vargas, né? Que é a Revolução de 30, né? A minha versão aqui da Companhia das Letras. O Boris Fausto, que era professor da USP, e que chama assim, tá? O governo Vargas, né? Aquele processo que leva o Vargas à presidência e os primeiros momentos do governo dele. Bom, eu entrei no comentário, por fim, para dizer o seguinte: Revolução Francesa se inicia com a derrubada do governo instituído. Foi golpe e não uma revolução? Os dois conceitos não são excludentes. E aqui eu quero trazer para uma discussão o seguinte: antes da gente falar de golpe e revolução, a gente precisa ter em mente que um dos grandes problemas hoje em dia é a falta de um campo comum quando a gente vai falar de certos conceitos. Pessoal, aproveita, coloca aí no campo de comentários o que você que está vendo esse vídeo entende pelo termo golpe e pelo termo revolução. Porque em cima do que vocês colocarem aí, eu vou fazer uma continuação desse vídeo, se for o caso, beleza? Também dá o seu like aí, ajuda aqui o canal a crescer, que a gente está precisando de mais inscritos, likes e visualizações, tá? Mas vamos voltar aqui ao tema. Golpe e revolução. E aí eu fiz a provocação ali com a Revolução Francesa. Eu aposto que se eu entrar em sala de aula para dar uma aula sobre Revolução Francesa e escrever golpe francês de 1789,
as pessoas vão olhar estranho. 1930 é um dos raros momentos em que os dois conceitos eles coexistem de forma muito harmoniosa. Mas vamos lá, o que é um golpe? Golpe é uma ruptura da institucionalidade. Então vamos lá. Qualquer movimento que destitui um governo e implementa outro usou um mecanismo de golpe de Estado. No Brasil, a gente também tem um adendo a isso e que leva a uma visão bastante incorreta. A ideia de que o golpe de Estado ele necessariamente precisa se configurar como golpe militar. Não precisa, tá? É óbvio que o golpe militar, pessoal, é a forma mais caricata, mais clássica. É tanque na rua, é fechamento das instituições, né? É perseguição de opositores, é a criação de um governo por uma via autoritária. Isso é o clássico que se imagina de um golpe. E no Brasil a gente tem muito essa percepção, não só pelo Vargas, em 30, mas também em 37, com o Estado Novo, mas com o golpe militar de 64. Só que se a gente for observar, nenhum desses episódios, e aí a gente tem que lembrar também do golpe republicano de 1889, nenhum desses eventos se comportou exatamente dessa forma. Por quê? Porque você pode partir de um golpe militar meramente para criar uma instabilidade e uma situação que torne a ruptura do Estado, né, a ruptura institucional, inevitável. Porque tem outras formas de golpe. Você tem, por exemplo, o golpe parlamentar. O que é um golpe parlamentar? O golpe parlamentar é quando eu não tenho uma aparência de golpe, porque todas as ações são realizadas dentro de um verniz institucional. Então vamos dar um exemplo. Você tem uma Constituição. Essa Constituição determina certos parâmetros, né, para o funcionamento do Estado, especialmente da Presidência da República. E aí o que você faz? Você modifica ali algum regramento que permite mudar o jogo com a bola em andamento. Ou você parte de uma interpretação bastante equivocada, bastante original, bastante conveniente de algum elemento da Constituição para justificar uma tomada de poder que você quer fazer. Isso é muito sutil, muita gente de fato tem muita dificuldade de perceber quando esse tipo de coisa acontece. Mas só para dar um exemplo de como as duas coisas na verdade tendem a se combinar na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria, em 64 a gente tem um golpe militar bem clássico, por um lado, tanque na rua, né, o João Goulart acuado, você tem toda aquela situação, mas aí entra um elemento parlamentar. Em 64 se declarou a presidência vaga. Olha que doideira. Em termos discursivos, o argumento que se usou em 64 é praticamente o de que o João Goulart renunciou ao sair do Brasil. Mas ele renunciou por quê? Porque haviam tanques na rua. Ou seja, há o componente militar para levar a uma situação de ruptura institucional. Na sequência, deveria ter assumido o presidente da Câmara. Mas aí o que se fez? O golpe parlamentar. Ato institucional número 1, se faz uma eleição presidencial indireta que legitima o general Castelo Branco como presidente. Olha a sutileza. Você cria uma situação de golpe militar que é mediada pelo parlamento, e aí o Castelo Branco chega à presidência não com uma arma em punho, mas eleito. Mas eleito de acordo com regras inventadas naquele momento somente para legitimar, para fazer aquilo que era necessário do ponto de vista do grupo que já tinha dado o golpe. Compreendeu como as coisas se articulam? Então o golpe
pode ser uma coisa muito mais complexa, ele não precisa ser uma coisa caricatural. Mas vamos voltar para 1930. Pessoal, o que acontece em 1930 que permite sim que eu chame de golpe? O Vargas disputa a eleição em 1930, ele perde para o Júlio Prestes, que era o candidato apoiado pela oligarquia paulista. Um grupo de militares significativo não aceita o resultado da eleição. Por quê? Era República Velha, voto de cabresto, né? Manipulações, o voto era aberto, né? O voto era em papel, era muito fácil fraudar, era uma bagunça. Teve eleição que teve número de votos absurdo em vários lugares do Brasil, não tinha nem população para aquilo. Beleza. Então eles vão usar uma justificativa. Olha, havia muita corrupção, era um absurdo, aquelas eleições eram fraudadas. Não há o que discutir. A grande questão é, não se optou por uma reforma eleitoral pela via estabelecida pelo processo constitucional brasileiro. Optou-se pelo quê? Por uma ruptura violenta do Estado. Militares tomam poder, tiram o presidente Washington Luiz, né, o Júlio Prestes não chega nem a tomar posse, colocam o Vargas na presidência. Então foi um golpe, certamente. Por que o Boris Fausto chama então de revolução? Porque o termo revolução é um termo muito amplo. A gente usa, por exemplo, para a Revolução Industrial, para a Revolução Cultural, para a Revolução Verde, Revolução Sexual. Mas a gente usa fundamentalmente para alguns momentos da política. Revolução Russa, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Americana, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, Revolução do Haiti, Revolução Islâmica no Irã, 79. E no Brasil a gente usa para 1930. Bom, por que eu posso usar o termo revolução tanto para questões culturais, de mentalidade, econômicas e políticas? Porque, pessoal, revolucionar é criar algo novo. Então, a partir do momento que qualquer processo implica em uma mudança, em um estabelecimento de um novo padrão, eu posso procurar ali um elemento revolucionário. É isso. Como é que isso se encaixa, né, em 1930? A partir do golpe de 30 e o estabelecimento do governo Vargas, você tem uma série de transformações no Brasil que vão modificar suas estruturas políticas, sociais e econômicas. Vamos lá. Até 30, o Brasil era a República Velha, comandada por uma elite oligárquica agrária que moldava a política econômica do Brasil aos seus interesses, especialmente o setor agroexportador ligado ao café. Com Vargas, o que você tem? Uma política industrial, urbanização do Brasil, ampliação da escolaridade do brasileiro. O Vargas cria o Ministério da Educação, o Vargas cria o Estatuto das Universidades Brasileiras. Ou seja, a partir do golpe de 30, inicia-se um processo de transformações da sociedade brasileira que tem em si um aspecto revolucionário. Por isso que os dois termos são ligados. Não haveria. E agora vamos voltar para o meu exemplo da Revolução Francesa. Para a Revolução Francesa existir, houve a necessidade de derrubar a monarquia absolutista. Isso é um golpe, no sentido da ruptura do Estado vigente. Significa que é ruim ou bom? Não, é o processo. É que essas duas palavras têm ali, junto a elas, também essa carga. Golpismo, golpe, é um aspecto negativo. Já revolução, as pessoas tendem a sempre observar como um aspecto positivo. Então, o uso de um termo ou de outro também se relaciona a certas percepções ideológicas, a certas concepções de mundo sobre aquele momento que está sendo discutido ali. Não à toa você pode procurar pessoas que são saudosistas da ditadura militar brasileira, muitas insistem em chamar o que aconteceu em 64 de revolução, sendo que de revolução não há nada nesse processo, só há um golpe.
uma vez que não se caminhou para a introdução de nenhum tipo de mudança inovadora na sociedade brasileira. O que se tinha como motivação, inclusive, era um conservadorismo e não uma proposta revolucionária. Por isso que o termo é inadequado. Tá? Mas, no caso de 30, de fato, os dois termos eles podem ser usados, eles são complementares, diria mais. Tá? O processo começa com golpe, mas ele implementa uma série de mudanças no Brasil que permitem a interpretação do Boris Fausto de chamar ele de um movimento de revolução. Beleza, pessoal? Ficou claro qual é aí a questão entre os dois termos? Se você quiser, comenta aí. Se você der alguma sugestão de outro conceito que você acha que valia a pena explorar aqui no canal, também deixa aí no campo de comentários, tá? Fora isso, pessoal, até mais